graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nessa noite. Nós queremos, essa é a nossa saudação, desejando que Deus possa abençoá-la ricamente. Nós vamos iniciar nosso culto de hoje, de adoração ao Senhor, e nós gostaríamos de contar com você que está nos ouvindo. Não importa quantos estão ouvindo, o que importa é que aqueles que estiverem ouvindo estejam com o seu coração voltado para Deus, no sentido de orar, de adorar, de louvar o Senhor. Então eu gostaria de convidá-lo agora para você deixar tudo o que está fazendo e se concentre naquilo que nós estamos falando, porque se você ficar, vem, ouve, sai, você não vai ser beneficiado em nada. Então nós gostaríamos que você participasse, compartilhasse conosco nesse culto, tá bom? Eu não estou fazendo um culto sozinho, estou fazendo um culto com a igreja que está do outro lado, nos ouvindo, mas nos acompanhando no mesmo espírito. E vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para os aniversariantes, vamos pedir a bênção de Deus para os que estão enfermos. Depois nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, tá? Nós vamos fazer isso tudo junto para ganharmos tempo, Porque o culto online não pode ser muito demorado, senão nem você aguenta ficar aí. Pai amado, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti e nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, ó Deus, que esse culto possa alcançar os corações, principalmente daqueles que estão indecisos quanto à Tua vontade, o Teu plano, indecisos quanto ó Deus, a sua vida espiritual. Abençoe-nos e nessa noite nós pedimos ainda pelos enfermos que estão doentes, os enfermos da Tua igreja, os membros dessa igreja que não estão bem, que estão enfermos. O Senhor toque em cada um. O Senhor conhece cada um, são as Tuas ovelhas, e nós pedimos que o Senhor faça uma cura, uma libertação. Senhor, ainda queremos agora convidar você para apresentar o seu dízimo, a sua oferta perante o altar do Senhor, e nós vamos abençoar esses dízimos e ofertas. Pai amado, nós estamos aqui com os dízimos e ofertas que nós vamos apresentar a Ti. São os dízimos que estão aqui e que estão do outro lado da linha. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe grandemente, que as ofertas, os dízimos colocados aqui, seja de grande bênção para a Tua obra e também para cada crente que traz o seu dízimo, possa ser beneficiado com o princípio da prosperidade. Obrigado por tudo, nos abençoe nessa noite, dá-nos uma noite feliz e abençoada, e que o Senhor possa abençoar os corações através da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós agora queremos passar esse momento para o grupo de louvor da igreja. Eles vão estar ministrando o louvor, e eu gostaria que você estivesse atento, participando desse louvor, torcendo, orando por eles, abençoando, dando o seu sinal de compartilhamento aí, dá o seu ok. Isso é motivador. Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa e você dá o seu ok, você manda lá um sinalzinho, então eles se sentem motivados. Isso daí é muito importante. Não estamos fazendo aí promoção de nada, não é artístico isso, mas é motivador no sentido espiritual, que você está vendo, você está ouvindo, você está sendo abençoado. Amém? Vamos passar a palavra agora para o grupo de louvor. Amém. Graça e paz a todos. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé na sua casa. Não, brincadeira, não precisa. Mas, como o pastor disse, vamos todos juntos. Nós estamos separados, mas apenas fisicamente, nós estamos juntos, nós temos o mesmo Deus, nós estamos entrando na mesma atmosfera de adoração. E vamos adorá-lo a Ele com tudo que nós temos. Vamos adorá-lo ao Senhor com tudo que nós somos. Tudo é para o Senhor. Pai, a Ti nós rendemos o nosso louvor nessa noite. A Ti nós rendemos a nossa adoração, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos ser transformados por Ti, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Pai.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
nos ensina a andar, o Teu amor que nos ensina a viver, nós nos constrangemos com tamanho amor, com tamanha prova de amor, Pai. E nós entendemos também que somente o Senhor poderia fazer algo tão grandioso, tão maravilhoso. Mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor ainda viu valor em nós. O Senhor ainda enxergou algo em nós.
entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Amor, o teu amor. 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 Amor. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Não somos nada sem o teu amor. Tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me Ninguém tanto ensinou. me amou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou. Padeceu por mim, por nós e nos ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Aleluia. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. E crucificaram, pregaram suas mãos e chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou, Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Ele
alto preço naquela cruz. Ele sofreu por mim e por você, para que sejamos livres, verdadeiramente livres. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, mas Ele não reclamou, Ele não Ele só perguntou em alta voz gritou: Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste o teu filho? Aleluia, aleluia. Te entregamos, Pai, o nosso louvor. Te entregamos, Senhor Jesus, a nossa adoração. Obrigado pelo sacrifício, pelo teu sacrifício. Obrigado pela prova de amor, mesmo nós não merecendo. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena, né? Esse cântico está dizendo: Ele não reclamou, Ele suportou aquela cruz, e Deus teve que desampará-lo por causa de nós. Veja o amor de Deus, né? Tudo Ele fez pelo homem. O homem não tem desculpa. Deus preparou tudo para ele. E Jesus, aqui no capítulo 7 de Mateus, nós vamos chamar a sua atenção para você abrir no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 em diante. Nós vamos falar hoje sobre os dois caminhos de uma escolha. Então Deus fez tudo isso, se desfez da sua glória, veio a este mundo, sofreu e ainda dá a chance para você decidir entre você querer aceitá-lo ou não,
servi-lo ou não. Aqui Jesus apresenta, né, dois caminhos, mas desses dois caminhos há uma escolha. Olha o que diz aqui, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, por causa que o caminho é estreito, que conduz para a vida, são poucos que acertam com ela. Porque o caminho largo é mais fácil, né? E são muitos que entram por ela. Então, por que Deus permite isso? Porque esse é o princípio de Deus. Deus, quando criou o homem, ele colocou um princípio do livre-arbítrio. Né? Quando você abre a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, melhor, capítulo 2, você vai ver que Deus, ao criar o homem, olha o que ele estabeleceu aqui. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 em diante, diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora versículos 15 até 17, do mesmo texto. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Deus deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem, Deus nos dá o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, Ele coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade da nossa decisão. Por que que Deus faz isso? Ele não poderia, Ele que é um Deus soberano, impedir de que o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal? Então o homem seria um robô. E Deus não quer ser adorado por um robô. Deus não quer ser adorado por uma máquina. Deus quer ser adorado por alguém que decide livremente, por livre e espontânea vontade, a adorar a Deus. E por isso Deus precisava colocar a opção. Deus coloca a opção hoje no caminho, no seu caminho. A porta larga e a porta estreita. É uma opção, você decide, né? É você quem vai fazer a seleção. É você quem vai determinar o caminho que você vai seguir. E veja bem, Deus colocou uma ordem. Não comerás da árvore que está no meio do jardim. De todas as árvores você pode comer, livremente, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe, o homem foi criado livre. Deus nunca quis ser adorado. Deus queria ser uma família diferente, que pudesse adorá-lo porque queria, que pudesse servi-lo porque escolheu por livre e espontânea vontade. E para isso ele precisava testar, precisava dar oportunidade para o homem decidir. Para isso ele deu capacidade e inteligência suficiente para o homem saber o que é bom e o que é ruim. Mas, capítulo 3 diz assim: E a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, meu querido, aí entra aquele velho ditado: quem você ouve determina o seu futuro. Quem é que você está ouvindo hoje? O que é que determina a sua vida?
Cuidado com as pessoas que falam no seu ouvido. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Olha aqui, Eva tinha uma ordem dada por Deus para ela e seu esposo. Ela tinha ouvido seu esposo falar o que Deus havia dito. Mas olha aqui, ela foi ouvir a voz do diabo. Olha o que deu. Respondeu-lhe a mulher: das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É Deus quem diz. Quem é que você vai ouvir? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu. Então abriram-se os olhos, ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no meio do jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem e a sua mulher, por entre as árvores, tentaram fugir de Deus, da presença de Deus. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Porque antes que você houvesse cometido nenhum erro, você não sabia nem que estava nu. Comesse da árvore que te ordenei que não comesse. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você está vendo como é o homem? Deus colocou o livre-arbítrio no coração do homem, deu sabedoria suficiente para ele saber, e determinou: quem você ouvir vai determinar o seu futuro. Eles tinham duas vozes. A voz de Deus que dizia: comereis de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comerdes morrereis. Esta era a voz de Deus. Mas aí veio uma outra voz, um intruso. Por quê? Deus estava testando a capacidade que o homem tem de obedecer ou não. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Deus deu sabedoria para o homem. Ele sabia que se comesse da árvore proibida, havia um pecado e ele ia perder a bênção. Mas, o que ele fez? Entre as duas escolhas, ele preferiu ouvir uma voz. Uma voz que determinou o futuro dele. Resultado, a expulsão do jardim do Éden. Então, no Novo Testamento, nós temos a mesma observação, onde Jesus disse que o caminho para o céu se constitui de duas portas, uma larga e uma estreita. Está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, que conduz à vida, são poucos que acertam com ela. Então veja bem, por causa da precipitada escolha que resultou na morte espiritual do homem, Deus colocou diante dele dois caminhos e uma escolha. Jesus, no Novo Testamento, veio, perdoou os pecados daquele homem, daquela mulher e de toda a raça humana, Na cruz, acabamos de ouvir que Deus fez questão de não ouvir seu filho, para que a morte dele fosse real, verdadeira, de tal maneira que pudesse salvar toda a humanidade. Porque só poderia salvar alguém que nunca houvesse cometido pecado. E Jesus estava ali, nunca cometeu um pecado, mas assumiu os nossos pecados. E a Bíblia diz que porque ele morreu na cruz, nós fomos perdoados. E agora Deus colocou diante de você dois caminhos. A porta larga, que conduz à perdição. E a porta estreita, que conduz à salvação. Quem é que você vai ouvir? A voz de Jesus ou a voz do diabo? A voz do diabo é a voz do mundo. O que é escolha, pastor? Escolha é uma seleção.
É uma preferência, é uma opção, é uma eleição. Você decide quem é que você quer. Você quer você quer entrar pela porta larga ou pela porta estreita? Nós vamos ver primeiro as características daqueles que escolheram entrar pela porta larga. Quem é que escolhe entrar pela porta larga? A porta larga é a vida de pecado, todo mundo sabe. Pecar significa errar o alvo, é praticar as obras da carne, descrita em Gálatas capítulo 5, verso 19. Ah, pastor, mas eu não sei o que é pecado, porque, tanta coisa que o mundo oferece aí, tudo é pecado. Não, eu vou mostrar para você uma coleção onde está escrito todos os pecados que Deus não admite. Capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo mostra quais são os pecados da carne que ferem a Deus. Estas pessoas não entrarão no reino dos céus. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Você quer saber o que é pecado? Então aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, se você quer seguir o caminho largo, você vai seguir esse caminho aqui. Olha aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, então você já não está debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. Quais são? Então, quais são os pecados, pastor? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediz, glutonorias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Entendeu o que é pecado? É uma lista aí, de coisas que está fora da vontade de Deus. Pecado também é o amor ao mundo. Amar o mundo é priorizar os modos vivendos, ditado por Satanás. Quem é que comanda a moda do mundo? Não é Deus, é Satanás. E por isso Deus diz na sua palavra, cuidado com o seu amor ao mundo. Capítulo 5 de 1 João, capítulo 2 de 1 João, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, presta atenção, o desejo da carne, o desejo, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. São outras portas, são mais duas portas. A porta do mundo, você ama o mundo e você perde a vida eterna. Então, o que é que você vai decidir? Você vai ficar com o mundo ou vai ficar com Jesus? Deus é apenas um detalhe, é outro pecado. É a teoria do mundo hoje. Nos episódios narrados no livro de Juízes, os israelitas muitas vezes usaram o Senhor como peça descartável. O crente que se curva perante Deus, o Deus desse século, não terá suas orações respondidas. Sabia? Às vezes o crente ora, Deus não responde. E ele fica dizendo, por quê? Acho que Deus não me ama. Será que é Deus que não te ama? Ou é você que está com amor ao mundo? Se você tem amor ao mundo, às coisas desse mundo, Deus não vai ouvir sua oração. Tiago, o homem que fala da ética espiritual, ele fala aqui no capítulo 4, versículo 3, do seu livro, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, meu querido, você tem que decidir. Quem é teu amigo? Vou estar com meu amigo.
seu amigo? Que amigo é esse que não quer Jesus? Que não ama Deus? Que critica de você porque é crente? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, diz a Bíblia, constitui-se inimigo de Deus. Então, ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. E aí está o motivo porque suas orações não são ouvidas. Não é que o pastor é ruim, não é que o irmão não orou com fé, não é que você não está orando, mas o problema seu é que você ama o mundo. E quem é amigo do mundo, perde a amizade de Deus. Então você tem que decidir. Ou você fica com Deus, ou você fica com o mundo. João disse, se você ama o mundo, você não é amigo de Deus. Então, mas como é que eu faço, pastor? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Tudo bem, trabalhar é uma coisa, e ter que estar lá no mercado é outra. Ter que estar na loja também. Você está em contato com o mundo, mas você não precisa amar o mundo. Você não precisa fazer o que o mundo quer. Você tem que decidir quem é você. Quem é que você vai ouvir, vai determinar onde você vai estar no futuro. Segunda característica que marcam a vida de quem escolheu entrar pela porta estreita. Esse já é o crente. Você escolheu entrar pela porta estreita? Você viu as características daquele que quer a porta larga. Agora, aquele que quer a porta estreita. É você que decidiu seguir a Jesus. Primeira coisa, renuncie-se a si mesmo. Você lembra que Jesus disse? Se alguém me segue e não aborrece seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Começa daí. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, você tem que aborrecer muitas coisas. Implica renunciar aos desejos da carne. Você já ouviu, eu leio os desejos da carne. Prostituição, inveja, impureza, né, lascívia, cobiça, porfia, tantas outras coisas. Você já ouviu? Sem cair no extremismo radical, né, muito conhecido pelos evangélicos, que diz que a presente vida não tem nada para nós. Tem. Se você andar nos princípios de Deus, você vai ver que você ainda pode desfrutar de alguma coisa. Segunda coisa, se você escolheu a porta estreita, você tem que seguir a Jesus. Seguir a Cristo é aceitá-lo como seu Salvador, guardar os seus mandamentos, caminhar por estradas difíceis e pedregosas e suportar as aflições como bom soldado. Ser crente não é brincadeira, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom